EBD, lição de adultos do primeiro trimestre de 2023 da CPAD, com o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje estamos na lição 4, o ministério avivado de Jesus. Com o textuário: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática está escrito: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 ao 22. Como sempre, vale lembrar que o que eu estarei aqui trazendo para vocês neste vídeo é um subsídio, algo a mais para você aí abrir o entendimento e levar você, professor, para sua sala de aula e você, aluno, acrescentar aí ao seu ensino. Amém? Queridos, o ministério de Jesus teve início na Galileia e provocou ali grande repercussão diante do povo, pois a fama de Jesus já estava correndo por todas as terras em derredor. E ali ele demonstrou como era usado por Deus, vivendo cheio do Espírito Santo. Ele não se deslocou para a Galileia simplesmente por gostar da região ou por ser bem aceito e reconhecido pelas pessoas, mas ele chegou ali pela virtude do Espírito, vale lembrar isso. Ao mesmo tempo, quando ele pregava na sinagoga, Jesus sofreu grande desconfiança por parte dos que o ouviam, e ali ele declarou a sua missão, e houve grande oposição à sua pessoa, a ponto de expulsarem-no da cidade. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, um grande ensino para nós que lideramos igrejas, eu digo nós, de modo geral, é claro, não é? Mas para os líderes de igreja, que são chamados por Deus para essa grande missão, essa lição que Jesus nos ensina, é que precisamos ser e estar cheio do Espírito Santo, para poder cumprir de maneira correta e elevada o que nos foi confiado por Deus, e saber que nunca ninguém vai ter o apoio unânime dos que nos ouvem. Hoje, há líderes eclesiásticos, pastores, dirigentes de congregações ou de departamentos e outros órgãos nas igrejas que buscam trabalhar segundo métodos e técnicas de administração. Não tenho nada contra esses métodos, mas tudo pode fracassar caso não haja direção do Espírito Santo, pois a obra do Senhor é, acima de tudo, de caráter espiritual. E ela tem o seu lado organizacional e deve ser bem administrada. Mas nunca o líder deve confiar nos seus cursos que porventura possui, em termos acadêmicos ou mesmo teológicos. A palavra de Deus, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É indispensável ser cheio do Espírito Santo. E ultimamente tem surgido no meio de algumas igrejas uma tal de teologia coaching, ministério coaching. Isso é algo que precisa ser evitado. O método coaching, voltado para o desenvolvimento humano e empresarial, além de usar técnicas administrativas, usa a linguagem ericksoniana, que é uma técnica de hipnose. Olha lá. A hipnose ericksoniana é um método de hipnose indireta criada por Milton Erickson, considerado como o pai da hipnoterapia, e foi um psiquiatra e psicólogo americano. Erickson descobriu que a sugestão indireta poderia resultar em uma mudança comportamental terapêutica. Ele preferiu conversar com clientes usando metáforas, contradições, símbolos e antídotos para influenciar seu comportamento em vez de ordens diretas.
Princípios e técnicas da administração científica podem ser usados com êxito na administração eclesiástica, desde que feito com sabedoria, examinando tudo e retendo o que é bom. Mas jamais pode substituir a presença e a direção do Espírito Santo. Um servo de Deus, pastor ou líder de igreja ou outro trabalho na igreja local, não pode deixar ser influenciado por métodos que usam técnicas de hipnose. Jesus era homem e é Deus. Ele era, porém, guiado pelo Espírito Santo. Na Galileia, ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. No sábado, na sinagoga, lendo o profeta Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Confira em Lucas 4, versículo 18 e 19. Essa era a razão pela qual a mensagem de Jesus sobrepujava de longe a mensagem dos escribas e fariseus. Eles baseavam-se, os escribas e fariseus, no legalismo puro, simples, frio, calculista. Jesus promoveu o verdadeiro avivamento, que se espalhou por todo o mundo e chegou até nós, porque o Espírito do Senhor era sobre ele e ungiu para cumprir a sua gloriosa missão. Que Deus nos ajude a entender essa verdade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para obter êxito e vitória em nosso ministério. Tópico 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo estão eternamente em comunhão perfeita na Trindade. Para os judeus, só há um Deus, no singular, baseado no que diz no Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. O apóstolo Paulo diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Após longas discussões sobre a Trindade, o credo niceno afirma um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E porém não são três deuses, mas um só Deus. O Espírito Santo na vida de Jesus, subtópico 1. No nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, o anjo Gabriel foi dar o anúncio a Maria, o que causou grande espanto a ela, pois ela era virgem, fazendo ela indagar, se perguntar como poderia aquilo acontecer se ela não era casada. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Na sua encarnação, Jesus fez-se homem, mas não deixou de ser Deus. Todavia, para tornar-se o Emanuel, o Espírito Santo exerceu seu papel de executor divino do mistério da encarnação. No batismo de Jesus, na sua infância, criado pela sua mãe e pelo pai adotivo, José, Jesus foi um menino educado segundo a lei de Moisés. Ao 8º dia de nascido, ele foi apresentado no templo onde foi circuncidado. Lucas capítulo 2, versículo 21 ao 24. Na sua adolescência, certamente ele auxiliou seu pai na carpintaria, pois, ao iniciar o seu ministério ainda jovem, era conhecido como o carpinteiro, filho de Maria. Em Marcos 6,3 você confere este texto. Antes de começar a proclamar o seu evangelho, Jesus submeteu o seu batismo para arrependimento, realizado por João Batista, no Rio Jordão. Ao sair da água, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 16 e 17. Ali houve uma manifestação, meu irmão, da Trindade. O Pai declarando Jesus como seu filho amado.
Jesus, o Filho, saindo da água, e o Espírito Santo materializado como pomba descendo sobre ele. Na tentação de Jesus, após o batismo em águas, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. E ali ele experimentou o jejum, 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Ele suportou e venceu as 3 investidas do diabo contra a sua pessoa, começando pela área do instinto mais forte do ser humano, o da fome. Depois no questionamento sobre a sua identidade, filho de Deus. E em seguida na área do poder humano, em busca de glória terrena. Jesus foi vencedor em todas essas investidas satânicas. E usando a poderosa arma da palavra de Deus, a cada ataque respondeu dizendo, está escrito. Então o diabo deixou e eis que chegaram o quê? Os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Se ele não tivesse a presença do Espírito Santo na condição humana, jamais teria vencido a terrível opressão e tentação maligna. Subtópico 2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus começou a exercer de fato o seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia, iniciando pela Galileia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E tudo você vai ver que em toda essa trajetória, Jesus, o avivamento de Jesus, o ministério avivado de Jesus se deve o fato dele ser cheio, estar ungido pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus, ele teve início debaixo da unção do Espírito Santo. Era uma condição indispensável para cumprir a sua missão na terra. Quando haveria de enfrentar todos os tipos de oposição que se podia imaginar, principalmente por parte dos líderes religiosos da época. Por inveja, muitas vezes, Jesus foi perseguido e ameaçado de morte. No entanto, como ele estava debaixo da unção de Deus pelo Espírito Santo, pôde iniciar sua obra, desenvolvê-la e concluí-la na cruz do Calvário. Depois do batismo e da tentação, ele declarou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículo 18 e 19. Nessa declaração profética, Jesus resumiu a sua missão terrena em 6 objetivos, pelos quais ele foi ungido pelo Espírito Santo. Primeiro objetivo, ungido para evangelizar os pobres. Jesus tinha consciência das prioridades da sua missão. Ele elegeu como prioridade começar a evangelizar os pobres, porque teria sido essa sua visão para o início do seu ministério. Certamente ele sabia que o seu ministério seria curto, não ultrapassando 3 anos de pregação. Se começasse pelos ricos, teria perdido muito tempo e não obteria retorno para o seu glorioso trabalho. Então ele disse num dos sermões, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24. Jesus era realista. As pessoas ricas, possuidoras de grandes patrimônios materiais, não sentem necessidades de Deus nas suas vidas. A maioria dá as costas para a pregação do Evangelho. Enquanto isso, os pobres são geralmente mais propensos a ouvir a mensagem de Cristo. Não se trata de preconceito contra a riqueza, nem tampouco exaltação à pobreza. Só que a realidade é essa. Assim, Jesus, como excelente planejador estratégico, decidiu por começar a pregar primeiramente aos pobres, não fazendo acepção de pessoas. Também pregou a pessoas ricas, como Zaqueu, homem de posição social elevada, mas ao ouvir Jesus, ele reconheceu-se pecador, humilhou-se, converteu-se diante das pessoas na casa dele mesmo, na casa de Zaqueu.
E Jesus disse ali, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 9 e 10. Outro exemplo é o de Nicodemos, príncipe dos judeus, homem rico. Ele procurou Jesus de noite e ouviu um dos seus maiores sermões acerca da salvação para todo aquele que nele crê e tenha a vida eterna. Esse é clássico, João 3,16. O segundo objetivo foi, que ele foi ungido, foi para curar os quebrantados de coração. E esse termo tem significado interessante na Bíblia. Um coração quebrantado quer dizer um coração cheio de humildade, disposição para submeter-se à vontade de Deus. E é o contrário de um coração endurecido, cheio de orgulho, de autossuficiência. Esse tipo de coração agrada a Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Salmo 34, verso 18. Na missão de Jesus, ele veio para curar os que são quebrantados de coração. A sua palavra, cheia de misericórdia e de amor pelos que sofrem as adversidades da vida, promove a cura interior, trazendo paz e descanso para a alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Mateus 11, versículo 28. O terceiro objetivo por Jesus ter sido ungido pelo Espírito Santo foi para pregoar a liberdade aos cativos. Jesus incluiu na sua missão a libertação dos cativos espirituais, que são os oprimidos pelo pecado e pelo diabo. Com a queda, a humanidade passou a ser seduzida, enganada e voltada para a prática de tudo que é contra a santidade de Deus. Na ilusão do pecado, o ser humano pensa que é livre. O diabo prende as pessoas com uma falsa liberdade, escravizando as pessoas através de vários meios de destruição, como vício, fornicação, adultério, prostituição, violência, falsas religiões, heresias e outras coisas que eles prendem de tal forma que são prisioneiros do pecado e da corrupção. Porém, quando a pessoa aceita a Cristo como seu Salvador, ele promove a verdadeira liberdade, a liberdade para a salvação. Paulo teve a revelação dessa gloriosa liberdade, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 20 e 21. Falando sobre a sua missão de maneira eloquente, a libertação dos cativos espirituais, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe Jesus, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 31 ao 36. O quarto objetivo pelo qual Jesus foi ali ungido pelo Espírito Santo foi para dar vista aos cegos. Na unção de Jesus pelo Espírito Santo foi incluída a missão de dar vista aos cegos. Jesus tinha poder sobre todos os tipos de enfermidades e até sobre a morte. Ele curou muitos enfermos, em número não avaliado no seu evangelho. Entre os enfermos curados por ele, houve cegos até de nascença. Você pode conferir Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34 e João capítulo 9, versículo do 1 ao 6. Mas no texto em apreço, Jesus certamente se referia a outro tipo de cegueira, a cegueira espiritual. Pois após curar um cego de nascença, ele mostrou outro tipo de cego. É isso mesmo. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos por isso, o vosso pecado permanece. João capítulo 9, versículo 39 a 41. A cegueira espiritual é a causa de todos os males morais e humanos que afligem a humanidade.
Ela leva a maioria das pessoas a ser dominadas pela incredulidade, que é a mãe de todos os tipos de pecados. Sem crer em Deus, ou os homens tornam-se os seus próprios deuses, ou então elegem outros deuses nas suas vidas. A cegueira espiritual seduz as pessoas para acreditar e praticar falsos ensinos e heresias das mais estranhas. Milhões de falsos deuses são adorados na Índia, inclusive ratos e outros animais, além de adorarem o rio, o sol, a lua. O mesmo ocorre no budismo, no shintoísmo, no espiritismo e em tantas expressões religiosas que levam o ser humano para longe de Deus, o Senhor. Por causa dessa cegueira, a juventude está sendo destruída nas drogas, na violência, na prostituição. Por causa delas, homens fazem guerras, lutas e pelejas quase sempre em busca do poder passageiro, desejados pelas mentes sem Deus. Assim, Jesus declarou que os que veem tornam-se cegos, e ele tem um remédio para a cura desse terrível mal: o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Quinto objetivo pelo qual Jesus foi ungido, teve um ministério avivado pelo Espírito Santo, foi para pôr em liberdade os oprimidos. Em toda a história, como consequência do pecado em que passou a todos os homens, tem havido opressão sob diversas formas, contra muitas pessoas. Desde que passou a existir o governo humano, os mais fortes oprimem os mais fracos. Governos ditatoriais, geralmente materialistas, que adotam a filosofia comunista, procuram oprimir as pessoas, privando-as das suas liberdades individuais. Na China, país de ditadura comunista, até cultos online são proibidos. Lá, a Bíblia é considerada um livro perigoso. Também há opressão por parte de governos que decretam religião oficial nos seus países, como nos países islâmicos, que oprime as pessoas e proíbe-as de escolher a religião que desejarem seguir. Os cristãos são os mais perseguidos nesses países, onde a ditadura religiosa impera. No ministério ungido de Jesus, ele proclamou a liberdade aos cativos espirituais. Aqueles que, por não conhecerem a Cristo, são seduzidos, escravizados e oprimidos pelo pecado, sob as suas mais diversas formas. A maioria das pessoas no mundo não conhece a Jesus e nem o seu evangelho libertador. Enganados e cegos, não percebem que estão debaixo de um jugo opressor do maligno. Por isso, Jesus garantiu: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Ninguém e nenhuma instituição educacional, cultural ou social, e nenhum governo ou mesmo terapias ou psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas no mundo conseguiriam libertar tantas pessoas dos vícios, da violência, da prostituição e da opressão maligna do que a Igreja de Jesus. E tudo isso ela fez por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Quantos no mundo, durante séculos e principalmente em tempos difíceis de isolamento social, como na pandemia, deram cabo de suas próprias vidas? Países riquíssimos da Europa e de outros continentes possuem índices elevadíssimos de suicídios. Por quê? Porque são pessoas oprimidas que não conhecem o poder libertador de Jesus Cristo. Ele proclamou um convite maravilhoso: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. O sexto objetivo pelo qual Jesus teve um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, foi para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ao proclamar solenemente a sua missão, incluiu esse objetivo de anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele citou isso com base no que diz o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Isaías 61, versículo 1 e 2. O profeta Isaías
incluiu na missão do Messias 2 eventos de natureza oposta. O primeiro, o ano aceitável do Senhor, e o segundo, o dia da vingança do nosso Deus. Segundo alguns exegetas, o ano aceitável seria uma alusão ao ano do jubileu do Antigo Testamento. Era um ano muito esperado pelos hebreus, pois se celebrava somente a cada 50 anos, de acordo com a Bíblia do Estudo Pentecostal da CPAD, em nota sobre o Levítico capítulo 25, versículo 8 até o 34. Então, 3 características distinguem o ano do jubileu, ano este que ocorria a cada 50 anos. Todos os escravos israelitas eram libertados a cada 50 anos. Toda a propriedade dos ascendentes que tivesse sido vendida era devolvida à família original a cada 50 anos. A terra permanecia em repouso sem cultivo, era a cada 50 anos. O propósito de Deus ao instituir esse ano especial era garantir a justiça e impedir os ricos de acumular riquezas e adquirir terras às custas dos pobres. Cristo, ele trouxe para Israel e para o mundo o ano aceitável do Senhor. O tempo de plena libertação da escravidão do pecado, do mundo, da carne, do diabo. Esse ano aceitável já é presente. Os salvos já o experimentam desde quando aceitaram a Cristo. A salvação em Cristo é abrangente e profunda. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, versículos 17, 18 e 22. Porém, de modo bem evidente, Jesus não disse que traria no seu ministério o dia da vingança de nosso Deus. Isso porque, ou melhor, ele disse, né? Ele não disse que traria no seu ministério o dia da vingança de nosso Deus. Isso está em Isaías 61, 2. E isso ele disse porque esse dia ainda não chegou. Virá na consumação dos séculos, no juízo de Deus sobre os ímpios, sobre a humanidade incrédula e rebelde contra o Senhor. Amém? Agora vamos para o tópico 2. Jesus e a oração no seu ministério. Jesus no seu ministério terreno foi um exemplo de vida de oração. Ele era Deus, mas ao mesmo tempo era humano, o filho do homem, para cumprir a sua missão nessa condição. Para isso, ele precisou renunciar a muitos aspectos da sua divindade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Ele não usou os seus atributos de onipotência e onipresença diante dos homens antes de ressuscitar. Fez sempre uso da sua onisciência. Assim, ele experimentou todas as situações porque os homens passam, inclusive nas tentações. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Por isso, valorizou seu relacionamento com o Pai, sempre dedicado à vida de oração. Subtópico 1. Jesus valorizava a oração. A oração do Pai Nosso, somente Mateus registra essa oração padrão, ensinada por Jesus. Em meio ao sermão da montanha, após proferir vários ensinos preciosos sobre que ele preconizou para os seus seguidores, Jesus incluiu o ensino sobre como orar e disse para eles que não deveriam orar como os hipócritas que oravam em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mateus 6, versículo 5. Jesus deu orientações sobre como se deve orar, segundo a sua vontade, de forma até didática, como se tratar de oração individual. Ele orientou até mesmo sobre a descrição na oração. O Senhor Deus não se impressiona com exibições de santidade na oração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6,6. E ainda exortou, viu? Exortou para não se limitar aos hipócritas que usavam as repetições sem sentido. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário
antes de vós lhes pedirdes. Mateus 6, versículo 7 até o 9. Em seguida, Jesus ensinou a oração padrão, que é referência para todas as outras. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Jesus, ele viveu em oração. Além de ensinar a orar, Jesus foi um exemplo na oração. Mesmo sendo Deus na condição humana, ele buscou ao Pai em diversas ocasiões. Ele orou no batismo, e aconteceu que quando todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas 3, 21. Mateus não registra que Jesus orou, mas o céu se abriu com a sua oração. Isso é um exemplo para nós. Se queremos mesmo ver o céu ser aberto com as bênçãos de Deus sobre nós, então devemos orar sempre. Ele orou para escolher os seus discípulos. Jesus deu um exemplo maravilhoso sobre como devem ser escolhidos obreiros para a sua obra. Ele tinha um número maior de seguidores, mas resolveu escolher apenas 12 para caminharem ao seu lado, no maior curso de evangelização que houve no mundo. Para selecioná-los, contudo, não apenas olhou para eles e viu a aparência de cada um, ou o seu grau de instrução, ou mesmo o caráter de cada um. Ele passou a noite de vigília, orando a Deus, e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Que saibamos orar a Deus, o Senhor, quando tivermos que escolher alguém para realizar sua obra em nosso ministério. Ele orou grato a Deus por revelar-se aos humildes, e depois que enviou os 70 discípulos, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Eles trouxeram com muita alegria um relatório maravilhoso do que o Senhor operara por meio deles, no nome de Jesus. Jesus fez-lhes saber que eles foram bem-sucedidos, porque os guardou, pois lhes declarou que virá Satanás como um raio cair do céu. Ele mesmo viu Satanás cair como um raio dos céus, e que se alegrasse muito mais por estarem os seus nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas 10, versículo 21 e Mateus capítulo 11, versículo 25. Temos uma grande verdade revelada por Cristo nessa oração. Deus não revela as suas verdades nem os seus mistérios a pessoas que se julgam grandes, orgulhosas ou presunçosas. A pessoas que se julgam grandes, aos sábios e inteligentes, segundo o mundo, mas revela a elas as criancinhas, aos pequeninos. Mateus 11, 25, ou seja, Deus quer trabalhar com os humildes, os simples, que não se exaltam a si mesmos. Jesus orou 3 vezes no Getsêmani. Antes de ser preso e levado ao Calvário, Jesus foi ao Getsêmani com seus discípulos. A primeira oração, chegando ali, deixou-os e disse: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Foi uma oração cheia de tristeza. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Mateus 26, versículo 36 ao 41. Nessa oração, Jesus deixou um precioso ensino sobre a atitude que devemos ter quando oramos ao Senhor Deus. Ele pediu ao Pai que, se possível, olha a condicional, se possível, e afastasse dele aquela tribulação. Mas concluiu a sua primeira oração dizendo: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é uma resposta aos que propagam a chamada confissão positiva da tal teologia da prosperidade, segundo a qual o crente tem o direito de exigir, determinar e decretar. E Deus, por sua vez, tem que atender às suas exigências na oração. Esses pregoeiros triunfalistas precisam voltar ao evangelho e aprender com Jesus a lição do Getsemane. A segunda oração, com a alma cheia de angústia, Jesus foi mais adiante e orou ao Pai. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Mateus capítulo 26, versículo 42 e 43. Jesus, mais uma vez, ele demonstrou a sua humildade e submissão à vontade do Pai. Ele não decretou e nem determinou que Deus mudasse aquela situação angustiante, mas repetiu: faça-se a tua vontade. A terceira oração, mais uma vez, voltando do lugar solitário onde ele tinha ido orar, Jesus encontrou os seus discípulos adormecidos. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Mateus 26, versículo 44 ao 46. Há necessidade, meus queridos, de um ministério na unção do Espírito Santo. Nenhum ministério vinculado à igreja do Senhor Jesus pode ser bem sucedido se os que neles são envolvidos não tiverem uma vida de unção do Espírito Santo. Como já fizemos alusão à maior falha da reforma protestante do século XVI, com Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio e outros reformadores, foi não dar o devido valor à unção e à ação do Espírito Santo. Faltou o solos espíritos. Houve grandes avivamentos na Europa, mas depois se desvaneceram porque lhes faltava a marca da unção do Espírito Santo. Todos os grandes avivamentos, como visto no capítulo 2 e 3, sobre o avivamento do Antigo e no Novo Testamento, começaram com algumas características fundamentais e indispensáveis. Primeiro, sobre a fundamentação na palavra de Deus. Segundo, com muita oração e com a unção do Espírito Santo. Assim foi no ministério de Jesus e no de seus apóstolos, que continuaram a missão que lhes foi confiada, bem como um grande movimento avivado dos séculos passados. Nos dias de hoje, na maior parte do mundo, como dissemos, parece que uma frente fria espiritual tem caído sobre o mundo, inclusive sobre países e nações que já experimentaram a manifestação do poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que possamos ver o cumprimento da promessa de Deus, que de derramar o seu Espírito de forma abundante. Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo 3. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. No Pentecostes, quando do derramamento e do batismo no Espírito Santo, diante de pessoas de nada menos de 15 nações, com os sinais evidentes da poderosa manifestação do Espírito Santo, como nunca tinha acontecido, Pedro se colocou em pé e proclamou o significado daquele maravilhoso acontecimento diante dos que achavam que os discípulos estariam embriagados. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios e sinais no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 16 até o 21. Os últimos dias, de acordo com a mensagem do Novo Testamento, começaram com a vinda de Jesus ao mundo para revelar o evangelho da salvação. E só terminarão quando da sua segunda vinda para pôr fim à grande tribulação. Libertar Israel da destruição pelos seus inimigos e implantar o seu reino milenar. Antes disso, os últimos dias trarão juízo divino sobre todo o principado do mal, sobre os demônios e o seu líder. Será o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, versículos 5 e 6. Tudo isso acontecerá antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. A primeira parte dos últimos dias é plena de bênçãos e maravilhas da parte de Deus. A segunda parte, porém, será de juízo sobre toda a impiedade e sobre todos os que fazem rebelião contra Deus, Cristo, a sua palavra e a sua igreja. Amém? Espero que dê aí muita base e muito conteúdo para você aí estar ajudando, auxiliando você, professor, na escola, na sua aula, e também a você, aluno, está aí incluindo mais aprendizado ao seu conhecimento. Amém? Meus queridos, para todos vocês, que Deus te abençoe sua vida, sua casa, sua família e seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.